Então, turminha, vamos lá. Primeiro ponto, né, é lembrar que o iluminismo durante o século XVIII foi o iluminismo mais completo, digamos assim, né? O Helder já conversou em uma outra ocasião. O iluminismo não tem uma data muito bem definida, né? A gente pode dizer que ele começa ali por volta do século XVII com o John Locke, talvez, né? Para muitos, né? Para outros, Locke é um predecessor do movimento que iria acontecer efetivamente no século XVIII, e ele terminaria ali, né, com a Revolução Francesa para uns, e para outros ali até se estenderia para o século XIX. Então a ideia é você entender o iluminismo como um movimento intelectual muito inserido no século XVIII. É aí que você vai ter o maior número de é, publicações, debates. Dentre os debates mais notórios estava o de Voltaire com Rousseau, como a gente conversou na live, o Helder colocou de uma maneira tão apropriada, né? Então, a gente envereda agora, né? E, como eu falei, um tiro um pouco mais rápido, tá certo? Para a gente poder caminhar, levantando os pontos mais importantes, exatamente aí pelo século XVIII, chamado século das luzes, justamente porque concentra a maior parte da produção iluminista. Né? A gente vai pensar neste momento especificamente em alguns outros franceses. O Rousseau já foi apresentado para vocês, eu vou obviamente citá-lo de novo, porque ele é muito importante nesse contexto, mas vou também, ou vou somar a Rousseau, os dois outros grandes nomes, Voltaire e Montesquieu. Mais tarde, um pouquinho aí para frente, a gente conversa sobre os fisiocratas, né? Exatamente, então, estes que abriram, né, ou formaram, fizeram, acabaram se estruturando como base, eu diria, né, do chamado liberalismo econômico do Smith, o homem que o Helder vai conversar com vocês na próxima aula, beleza? Sigamos aí. Então, apresento-lhes o Voltaire. Né? O Voltaire era um homem bastante interessante, bastante culto, bastante versátil. Né? Trabalhava de uma maneira bastante irônica nos seus livros, nas suas apresentações, nos seus debates. Né? É, e eu gosto de lembrar normalmente de uma história de Voltaire. Ele conta isso num dos seus livros, né? Uh, ele conta no Dicionário Filosófico, que é uma das suas obras, né, mais importantes, exatamente uma passagem. Eu já falei isso em aula para a gente, em presencial, inclusive. Eu lembro até que, numa ocasião, eu conversei com alguns alunos meus sobre isso, né? Vamos ver se vocês lembram. Eu vou apresentar também para os alunos do Helder nessa história e a gente lembra, nossos alunos, eu com vocês, lembramos daquilo que falei presencialmente, né? É, o Voltaire costumava dizer que sentava-se numa praça em Paris, né? Numa daquelas maravilhosas praças da cidade, né? Cidade Luz, né? E ele, muito observador, sempre via um mendigo, né? Andando pela praça e pegando lá, enfim, o que ele conseguia para comer, do lixo, daquilo que sobrava, daquilo que as pessoas jogavam no chão, etc. Né? Mas ele também pegava muito panfleto que era jogado no chão, muito jornal, e ele era um leitor, um ávido leitor. Né? E o Voltaire achava, nossa, isso é interessante, né? Esse mendigo é um sujeito que provavelmente perdeu, né, tudo. Ele tem conhecimento, ele teve acesso à cultura, às letras, né? Porque, enfim, né, para que você conseguisse tempo, né, para uma cultura formal, né, você precisava de dinheiro, sobretudo naquela época, né? Enfim, sobrar tempo para você poder estudar e conseguir ler e escrever, inclusive, né? Era para poucos. Então, o Voltaire ficou
na verdade, bastante curioso com aquele mendigo, percebendo que ele era um ávido leitor, consumia tudo que ele conseguia de jornal e de panfleto que sobrava pelas ruas, né? E um belo dia, e aí que foi o grande momento, né, que o Voltaire identificou como o start aí da ideia de liberdade, né, ou de igualdade, mais propriamente dita. Um belo dia chegou um aristocrata na praça, lá no alto do seu cavalo, né? E o mendigo pediu uma esmola pro aristocrata, pro nobre, né? O nobre disse pro mendigo: mendigo, sai da minha frente, vai trabalhar. E o mendigo disse então, teria dito pro nobre: senhor, peço-lhe esmolas, não conselho. Então, o Voltaire jura que isso foi verdade, né? Mas ele tomou isso como um grande exemplo de que o mendigo não se sentia um diferente, não se sentia desigual, menos ou inferiorizado em relação ao aristocrata. E esse é um grande exemplo do tipo de igualdade que se propõe o iluminismo como um todo, com exceção de Rousseau, que a gente viu lá com o Elder, né? Que é a igualdade jurídica, não é isso? Eu posso ser mendigo, eu posso não ter nada, mas eu devo ser tratado igualmente a você, como ser humano, como então um igual, em termos jurídicos. As leis estão aí e elas servem para todos, beleza? Legal, sigamos. Então, Voltaire é esse aí, né? Ele é um grande defensor da igualdade jurídica, né? Como está aí no terceiro ponto que vocês estão vendo aí, né? O grande defensor da igualdade jurídica. Suas ideias estão em diversas obras, aqui algumas selecionadas, né? Cartas filosóficas, esta que eu mencionei, cartas inglesas, dicionário filosófico, dentre outras. As cartas inglesas é interessante também porque ele se baseia numa monarquia constitucional à inglesa para que defenda um poder político renovado na França. Digamos assim, a grande influência de um poder político vem da Inglaterra, né? O Voltaire adquire essa influência da Inglaterra. Então ele propõe que a França seja uma monarquia constitucional, como era a monarquia britânica, né? Então isso é legal, quer dizer, na verdade ele vai atacar o absolutismo exatamente desta forma. Uma coisa também interessante aí é que o Voltaire ele ataca todo e qualquer tipo de intolerância. Qualquer intolerância é atacada, mas ele chama atenção para uma delas, a religiosa. Ele diz: veja, de todas as intolerâncias, a pior delas é a religiosa. Por quê? Porque ela mexe com verdades absolutas. Então, se você é muito fanático, né, você se torna intolerante para com a outra religião. E isso é inaceitável. Você deve tolerar as demais religiões, os demais pensamentos, os demais grupos, né? Se quiser desenvolver ou viver numa sociedade justa. E dentro dessa ideia de igualdade jurídica, como eu falei para vocês, ele obviamente vai manter a defesa da propriedade privada como um direito individual, esse direito advindo lá do Locke, do pensamento lockeano, né? Então, esse direito meu de ter a minha propriedade, de fazer dela e dentro dela o que eu quiser, é fundamental para Voltaire. É nesse ponto, né, da defesa de um dos direitos naturais que vem ali do próprio John Locke, que o Voltaire vai entrar em conflito sim, na boa, né? Conflito ideológico, conflito em debates intelectuais com o Rousseau. Lembrando que o Rousseau entendia o oposto, que a propriedade privada é
a origem de todos os males, né? Como vocês viram lá com Helder. O Voltaire diz, não, a propriedade privada é um bem inalienável, é o ponto de partida da racionalidade, do individualismo, do nosso direito de fazer o que quisermos, né? Então, há um debate bastante interessante aí no século XVIII entre esses dois grandes nomes, né? O outro personagem da nossa história de hoje é o Montesquieu. O Montesquieu, ele vai organizar e desenvolver a ideia da divisão de poderes. Sua principal obra é o Espírito das Leis. Então, em algumas traduções, do Espírito das Leis, né? Mas, de qualquer maneira, é aqui que você vai encontrar, digamos assim, o ponto de partida desta organização política, né, muito moderna que a gente tem hoje, né? Que até então não existia. Existia a noção de um legislativo, um executivo, um judiciário? Sim, claro. Desde Roma existe, né? Desde a Grécia, talvez. Mas o que não existia era a ideia de que cada um desses poderes deveria ser separado, independente, autônomo. E eles deveriam, com as suas, cada um no seu nicho, né, compor uma espécie de harmonia, né? Ou seja, eles deveriam se respeitar, se harmonizar, cada um zelando pelo seu ofício. Cabe ao executivo executar, colocar em prática no dia a dia, defender no dia a dia as leis que são organizadas pelo legislativo. E cabe ao judiciário, exatamente, então, defender estas leis, ou seja, punir aqueles que possam transgredi-las. Então, a ideia, né, é justamente que esses três poderes funcionem de uma maneira inatacável. E quando acontecer de um deles abusar do seu exercício de poder? Quando abusarem, então, você deve responder à altura. Por exemplo, você pode impedir o presidente, o ministro, ou seja lá quem for, o monarca, de continuar exercendo o seu poder se ele estiver abusando do poder executivo. Por exemplo, se ele invadir o legislativo, tentar fechar o Congresso, etc. Por isso é que eu coloquei ali, como obra do Montesquieu, lembrei para vocês que ele desenvolvia a ideia de um sistema de pesos e contrapesos. Sempre, né, haveria algum tipo de contrapeso a um determinado poder. Eles sempre estão se vigiando. Essa é a abertura daquilo que a gente pode entender como as democracias burguesas, né, sobretudo burguesas modernas. Beleza? E um ataque, obviamente, ao poder absoluto. O poder executivo será o único poder, para Montesquieu, que um rei pode exercer, e não os demais. Legal? Moçada, toda essa história, ela se encontra de uma maneira bastante reduzida em verbetes num livro chamado Enciclopédia, né? O ponto de partida exatamente dessa ideia de guardar o conhecimento, de lembrar do conhecimento, extenso conhecimento, a partir de pequenos verbetes, e daí a gente se aprofundar. Os enciclopedistas têm essa grande função de nos lembrar das coisas, e a partir da sua lembrança, olha, fulano falou isso, ou ciclano disse isso, a gente aprofundar naquilo que nos interessa. Diderot e D'Alembert foram esses dois grandes nomes do iluminismo que a gente pode entender como os primeiros enciclopedistas do conhecimento. E, finalmente, eu queria falar um pouquinho sobre esses economistas franceses, os fisiocratas, que abrem exatamente o caminho para o Adam Smith, né? Que vai ser o grande papo aí do Helder na próxima aula. Gente, os fisiocratas. Fisiocracia quer dizer governo da natureza em grego, né? Governo da natureza. Na verdade, a França era eminentemente agrícola ainda, né? 80% da produção econômica da França nesse momento, século XVIII, vinha do campo.
E os fisiocratas, eles entendiam que o campo deveria ser livre em termos econômicos, sem intervenção do Estado. Olha só a grande abertura para o Adam Smith. A ideia era que essa produção fosse livre, né? Ou o fazer deveria ser livre, o laissez-faire. É o grande jargão do liberalismo econômico a partir de Adam Smith, o laissez-faire. Ou seja, deixe fazer, sem intervenção do Estado. É uma grande crítica ao mercantilismo. E laissez-passer, ou seja, deixe passar essa produção sem a cobrança de impostos. Lembrando que os fisiocratas defendiam esta não intervenção na agricultura, efetivamente na agricultura ou só na agricultura, mas eles são o grande ponto de partida para o liberalismo econômico, porque pensaram pela primeira vez em um tipo de economia, mesmo que num determinado setor, exclusivamente a agricultura, em que o Estado não poderia intervir, deixaria a coisa andar, a coisa livre. Né? Os grandes nomes dessa fisiocracia foi Quesnay e Gournay, são os grandes líderes do pensamento liberal no setor agrícola. Legal, pessoal? Vamos ficar por aqui, né? Por hoje é só. Assistam a videoaula, enfim, e trabalhem, após essa videoaula, trabalhem os exercícios que vão ser colocados por ali. Beleza? Tchau!